Depois de 3 dias de encontro entre o líder da Rússia, Putin, e o presidente da China, Xi Jinping, o que sobrou desse encontro? Para nos ajudar a entender, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade da China. Professor, mais uma vez, obrigado pela gentileza. É um prazer conversar com você, Heródoto. Tudo bem? Tudo bem. Professor, e aí? Foi deixado um plano de paz? Será que esse plano de paz com a Ucrânia vai para frente? Não vai? Qual é a sua avaliação? Bem, tudo vai depender, Heródoto, de como aquilo que o presidente Zelensky entender como vitória, né? Porque ele estava dizendo, e sempre tem dito isso, de que para ele vitória significa a total saída dos russos do território da Ucrânia, isso incluindo a Crimeia. E a gente sabe que existe ali uma história da Rússia com a Crimeia, que sempre foi ali o porto de acesso da Rússia ao Mar Negro, desde o século XVIII. Então é uma questão complexa que os russos veem aí como uma dificuldade na negociação. E tudo vai passar por aquilo que se entende por vitória, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o quanto o presidente dos Estados Unidos estará disposto a gastar capital político e econômico nesta guerra, porque a gente sabe que quanto mais esta guerra se prolonga, pior fica na questão política dentro dos Estados Unidos, uma vez que você começa a se aproximar dos novos ciclos eleitorais e uma parte do eleitorado norte-americano não concorda com esta participação tão ativa dos Estados Unidos na guerra, porque começa a entender que se trata mais de uma guerra entre Estados Unidos, Rússia e China, do que efetivamente uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. Há alguma chance desse plano de paz proposto pelo Xi Jinping ir para frente ou não? Olha, pelo que a gente nota, a postura chinesa é de que, em primeiro lugar, esta guerra é culpa ali de uma tentativa expansionista da OTAN. A China fala naqueles pontos que eles abordam com relação à questão de paz, de que é necessária o respeito ao direito internacional e a integridade da soberania dos países, a integridade territorial, mas a gente sabe justamente que a dificuldade é o quanto também o presidente Zelensky se sente empoderado neste processo todo com relação ao apoio que tem recebido da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas o fato é de que o plano chinês e a China têm aí maior capacidade de atuar como mediador, inclusive em razão de uma experiência recente que os chineses tiveram, que foi justamente a negociação, um acordo de cooperação e de aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Então os chineses vêm neste processo de maior atividade internacional e é por essa razão que eles conseguem aí ser os únicos com capacidade de mediação nesse processo todo. Mas, novamente, vai depender muito, viu, Heródoto, daquilo que os países pretendem entender e vender para a sua opinião pública doméstica com relação à vitória neste processo de paz. Professor, mas há um crescimento da China, não há? Ela assume um protagonismo interessante. Nós estamos em tempos de transição da Europa. A gente já fala isso faz alguns anos, né? Porque este processo de transição do Ocidente para a Ásia, para o Pacífico, ocorreu economicamente já faz algum tempo. A China já é a maior economia mundial em paridade de poder de compra desde 2014, se eu não me engano. Então, nós vemos esse processo constante de crescimento chinês e, nos últimos anos, uma maior assertividade. Antigamente, quando Deng Xiaoping era o líder da China, eles pretendiam fazer tudo em silêncio e não queriam ser notados. Só que quando você se transforma na maior economia global, sendo o parceiro comercial de mais de 140 o primeiro parceiro comercial de mais de 140 países e territórios pelo mundo, fica muito difícil de você conseguir esconder o seu protagonismo. E a gente tem notado nos últimos anos que o presidente Xi Jinping tem tido esta assertividade internacional. Veja, por exemplo, houve agora um fenômeno natural grande que afetou Moçambique. Um dos primeiros países a mandar uma carta sempre é a China,
falando da necessidade de atuar em conjunto e colocando o país à disposição. Então você nota que existe a busca por um protagonismo, claro que muita calma nessa história toda, porque eles também têm aí a dificuldade de, se assumir um protagonismo muito grande, podem perder os clientes, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Então os chineses têm tido uma política de muito tato para evitar aí que esta transição se transforme em algo muito pior. Perfeito. Professor, eu queria agradecer mais uma vez sua gentileza e explicar para o nosso público. Então, nós estamos também te vendo pelo YouTube. Estou vendo uma paisagem aí fora que me parece Tbilisi. Tá certo ou não? Isso mesmo. Aqui atrás você vê o rio Kura, que vai da Turquia até o Mar Cáspio. É a Geórgia. Na Geórgia, na República da Geórgia. É que tem gente que confunde essa Geórgia com a Geórgia nos Estados Unidos. Georgia on my mind. É que essa é a original, né, Heródoto? A outra é cópia. Professor, muito obrigado. Essa daqui já tem mais de 2.000 anos, né? Então... E o São Jorge, salvo engano, morreu aí. Não é? Foi aí que ele se tornou santo da igreja, não é verdade ou não? Parece que sim. Eu tive a oportunidade de ver o local lá. Obrigado, professor. Perfeito. Um grande abraço, Heródoto. Um bom dia para você e para os ouvintes da rádio. Muito obrigado. O professor Marcos Vinícius aqui conosco, estava no YouTube, eu estava olhando lá a paisagem e cheguei à conclusão que era Tbilisi. Geórgia, capital da Geórgia, nos Estados Unidos, não é Tbilisi? Qual é? Deixa eu olhar aqui no YouTube, peraí. Acho que é Atlanta.